tocar com vocês aqui uma reflexão sobre o momento do Galo, né, gente? Que está numa posição ainda, na minha opinião, muito incômoda no Campeonato Brasileiro, né? Atlético Mineiro não é time para ficar no meio de tabela. Atlético Mineiro tem que entrar no Campeonato Brasileiro para conseguir brigar lá na parte de cima da tabela, né? Lutando por vaga Libertadores de América, lutando por títulos também. A gente sabe que o momento é muito difícil, a gente sabe perfeitamente que as ações de gestão já não vêm sendo as melhores há muito tempo, né? Há evidentemente aí um caminho, né, para a SAF, né? Algo que eu assim não aprovo muito. Acho que um clube como o Galo teria plena condição aí de tentar um caminho ainda pelo modelo associativo. O problema, na verdade, quando a gente fala disso, é a gente se lembrar, né, do que são, né, esses dirigentes do Galo, né? Então é complicado, né? Agora, de qualquer maneira, gente, independente de SAF ou não, independente dos homens que estão à frente ali do Galo ou não, o fato é que a gente está falando de uma instituição de futebol que é uma das mais preciosas do futebol brasileiro, mundial também, né? E não pode entrar numa competição para ficar aí no meio de tabela. Por que eu estou falando isso? Porque o Galo hoje tem uma oportunidade muito grande contra o Cuiabá, né? A gente percebe já que está vendo aí alguns ajustes na equipe. A equipe está conseguindo ter muito mais consistência dentro de campo, consistência de caráter sobretudo defensivo, né? Mas uma consistência ainda assim. A gente tem percebido um trabalho muito bom de proteção ali à primeira linha, feito sobretudo por essa dupla de volante preferencial aí do Filipão, né? Que é o Otávio e o Batalha, né? Em alguns jogos, né, eventualmente ele coloca o Edenilson ali para jogar, mas essa dupla mesmo, a dupla dele, do sonho dele ali, é o Otávio juntamente com o Batalha, e acho que ele está correto. Posso concordar que numa ou outra partida ele possa substituir um desses volantes aí, colocando um outro ali, né, para gerar um pouco mais de jogo, mas o fato é que essa dupla aí, ela consegue gerar uma proteção e ela consegue também liberar um pouco mais os jogadores à frente para trabalhar, né, a construção, né, dos gols que a equipe precisa fazer. O Galo conta com um jogador como o Paulinho, que está num momento muito bom, né, tá voltando a ser aquele jogador muito especial, né, aquele jogador em que a torcida depositava muita expectativa quando ele chegou. Então acho que é um jogador que está conseguindo corresponder muito bem. A gente percebe que tem um ou outro que está conseguindo também recuperar um pouco um certo nível, né? E aí, quando a gente percebe a equipe, alguns jogadores melhorando, né? E esses jogadores começam a entrosar a qualidade, começa a entrosar essa melhora, né? A equipe acaba melhorando muito, né? Agora, as próprias individualidades, né? Uma ou outra que tem melhorado, como eu falei aqui, elas também têm melhorado porque a equipe está se ajustando mais taticamente, né? Podemos questionar de várias maneiras o Luiz Felipe Scolari, né? Podemos falar que ele não é o técnico ideal para o Galo, que ele é um ex-técnico em atividade em muitos aspectos. Isso não está errado, né? Agora, o Filipão, ele consegue, pelo menos, montar uma equipe defensivamente falando, né? E veja, uma equipe defensiva, bem defensiva, voltada para defender, sobretudo, a sua meta, é uma equipe que pode também se dar muito bem quando tiver jogadores muito bons um pouco mais à frente, né? Desde que a maneira como a bola chega nesses jogadores possa determinar ou não a quebra do bloqueio defensivo da equipe adversária. Então, por exemplo, a equipe pode ter duas linhas muito fechadas, compactadas ali no seu campo de defesa, né? E essa bola, se ela chegar muito rapidamente ali, alguém um pouco mais à frente ali, isso pode gerar uma qualidade muito grande na transição, né? Gerando uma superioridade qualitativa em vários momentos ali, fazendo com que o jogador tenha vantagem, né, em termos de qualidade em relação ao seu marcador, né? Então, para tanto, importa muito que essa bola chegue via lançamentos precisos, né? Que essa bola chegue também via toques muito rápidos, mas aí essa aceleração aí nem sempre ela tem sido a melhor, né? Precisa se sofisticar, porque às vezes o Galo está muito atrás, com as suas linhas muito atrás, né? Veja, importa reconhecer que o jogo de hoje pode ser complicado para a equipe do Galo. Por quê? Porque o Cuiabá é um time que vive de altos e baixos, né? Como eu venho falando, mas é uma equipe que tem momentos muito estranhos, né? Do nada a equipe consegue fazer um jogo muito bom, mesmo quando não está bem, né? Surpreende o adversário e consegue aí vencer a partida. Inclusive esse tipo de jogo do Cuiabá, né, que gera vitória, também gera momentos de recuperação da equipe do Cuiabá. O Cuiabá às vezes não está jogando nada, e aí consegue fazer um jogo desse que surpreende a todos, consegue chegar à vitória, e aí a equipe começa a ter um momento bom no campeonato, começa a ter uma sequência positiva, tanto dentro e fora de casa, né? Então, o Cuiabá é essa equipe, portanto, que pode gerar esse incômodo aí. Ela pode perfeitamente surpreender, né, esse Galo aí, porque tem jogadores interessantes ali, e é muito bem treinado neste momento, né? Uma equipe muito bem treinada, é bom a gente deixar isso claro.
Mas eu acho que, assim, independente disso, né, esse jogo diz muito sobre o que o Galo quer para o campeonato, gente. Né? Então, independente da força ou não do adversário, independente da qualidade individual de um outro jogador do adversário, independente do adversário ser uma equipe que gosta de surpreender em alguns momentos e de fato faz, né? Independente de tudo isso, Galo é Galo, Cuiabá é Cuiabá, pelo amor de Deus, né? E tem que ganhar o jogo, né? Tem que ganhar, tem que olhar para a partida como uma partida para ser vencida. Para conquistar os 3 pontos, né? Porque não conquistar 3 pontos contra o Cuiabá num contexto desse vai dizer muito de forma negativa sobre o que o Galo pretende com essa competição, né? Porque a equipe vai continuar aí tendo essa dificuldade de crescer, de subir na tabela, né? E se este jogo é muito tranquilo, de certa forma, teoricamente, para a equipe subir na tabela, e aí se a equipe não conseguir, por exemplo, ter essa vitória, vai ser muito mais complicado ter essas vitórias contra equipes mais qualificadas, né? Então, esse jogo é importantíssimo porque a equipe precisa vencer ou vencer o Cuiabá, tá? Eu ainda tenho esperança de que o Galo consiga chegar, por exemplo, à Libertadores de América. Podemos imaginar que isso não seja possível, mas se nós olharmos para a competição neste momento, para o desempenho das equipes em campos, precisamos, na verdade, concordar que muitas equipes não estão jogando melhor o seu futebol. É raro a gente encontrar uma equipe hoje que consiga desempenhar um futebol de qualidade. Todas parecem que estão sendo afetadas pelo desgaste, pelo cansaço, né? E por essa armadilha chamada retorno, né? Ou segundo turno, que às vezes convida circunstâncias para entrar em campo, né? E mexerem muito com algumas equipes, né? Mesmo o Botafogo, que sobrava no primeiro turno, jogando fora ou dentro de casa sobrava, o Botafogo hoje não consegue apresentar um futebol de qualidade como já apresentou no campeonato. Corinthians é uma piada, né? O Palmeiras está muito mal, mesmo estando ali à frente, sendo o segundo colocado, não está bem. Flamengo nem se fala. São Paulo está muito mais perto hoje do Z4 do que o contrário, né? Também está voltado neste momento para a conquista da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, aquela equipe ali que fica naquela parte da tabela ali, meio traiçoeira, que pode subir também, mas também não está jogando tudo aquilo que se esperava, sobretudo quando o técnico Paulo Turra saiu do comando, né? A gente tem o Fortaleza, que é uma dessas equipes que está conseguindo se ajustar muito taticamente nas últimas partidas, né? O futebol apresentado não é dos melhores, né, se a gente lembrar de outras situações do Fortaleza, mas é uma equipe que tem mostrado sim muitos ajustes táticos e está subindo na tabela, deve subir na tabela. Mas o Galo pode chegar na frente de muitas dessas equipes. E deve chegar, porque tem orçamento para isso, inclusive. Porque tem gastos para isso, inclusive. Né, principalmente em relação ao Fortaleza, né? Então a equipe hoje precisa vencer, porque a equipe precisa dar um recado para os demais times do Campeonato Brasileiro sobre o que o Galo quer, né? Ter o Galo no retrovisor não é bom para nenhuma equipe, né? E o Galo pode se colocar no retrovisor de alguns aí, caso consiga vencer essa partida contra o Cuiabá. Certamente que o Felipão vai com a formação principal dele, preferencial dele, né? A forma de jogar não muda muito. Agora, à medida que a equipe consegue, por exemplo, vitórias, né? E a equipe vai se ajustando nessa forma de se defender e de transitar para o campo de ataque com mais eficiência, a equipe vai, por exemplo, se encorajando, ganhando perfil, ganhando autoestima, né? A gente percebe também que na hora que a equipe está tramando ali no terço final, embora a gente perceba claramente que não há grandes treinamentos para isso, a coisa está um pouco melhor também. Isso possivelmente em virtude da qualidade dos jogadores que, uma vez mais confiantes, conseguem, por exemplo, ter muito mais ousadia para tentar o passe, para tentar uma jogada diferente, para tentar fazer algo novo, algo que o jogador não costuma fazer quando a autoestima está lá embaixo, né? Então, em virtude de tudo isso, o Galo tem que entrar nessa partida contra o Cuiabá para vencer a partida, gente. Para vencer, tem que olhar para o Cuiabá e falar como um adversário para ser derrotado. Ele tem que derrotar o adversário. Acho que tem potencial para isso, tem condição para isso, é favorito para ficar com a vitória e precisa vencer. Precisa vencer porque a própria torcida do Galo deve estar muito incomodada com esse posicionamento, com essa posição da equipe na tabela, né? Porque a equipe do Galo, a torcida do Galo espera que a sua equipe trabalhe lá na parte de cima da tabela. Com todos os problemas que a gente sabe que existe, a equipe pode entregar muito mais. Pode ficar numa posição muito melhor, né? E acho que é possível, e muito disso começa sim, no dia de hoje, com a vitória do Galão da Massa em relação à equipe do Dourado. Tá bom, gente? É isso.